Sabe, alguém me perguntou por que Jesus faria tanto sacrifício por mim. Bem, ele se sacrificou porque te ama. Sabe por que seus pais se sacrificam por você? Talvez até façam hora extra para que você possa fazer uma faculdade. Por causa do amor. Todo sacrifício de Deus é por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Deus foi um benefício, foi um ganho. Ele fez isso por você, lembre-se. Deus nos ama e Ele achou um modo de nos redimir. Lembre-se, o homem foi separado de Deus quando ele pecou. Houve uma separação. Deus foi quem nos trouxe de volta por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Não pense que tem que se sacrificar para que possa ser aceito. Isso já foi feito. E só o que precisa fazer é aceitar. O amor dá. E precisamos receber esse amor. Deus te abençoe. Amém, amém. João capítulo 14, do verso 1 ao 4, onde Jesus quis confortar os discípulos sobre o que estava prestes a acontecer. Como você sabe, Jesus Cristo veio para morrer e ressuscitou dos mortos para poder voltar aos céus, para poder preparar um lugar para nós, para poder voltar, então, poder nos levar ao lar. As possibilidades que temos como cristãos, e aqui Jesus nos fala, ele diz, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Quando você não crê em Deus, seu coração se turba, mas crede também em mim. Crede no que eu falo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar um lugar para vós, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Queremos continuar falando do tema não há lugar como o nosso lar. Jesus disse que Ele vai preparar um lugar para nós. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há tudo que o homem precisa. Porque tudo que temos veio do Senhor, veio de Deus. Não há nada que você tenha na vida que não tenha vindo de Deus. Ele é a fonte de nossa vida. Então estamos vendo este tema. Não há lugar como o lar. O nosso lar. Definimos o lar como o lugar onde a nossa vida se originou. Quando você nasceu, você veio ao planeta por meio do ventre de sua mãezinha. O primeiro lugar que ela te levou foi para casa. Ela levou, te colocou no berço e lá você começou a se desenvolver, lá você começou a entender, isso aqui é lar. Em casa você teve sua primeira experiência, porque para um bebê recém-nascido tudo é novo. O primeiro sorriso, as palavras, as primeiras palavras, o primeiro passo que ele dá. E tudo que ele ouve pode impactar sua vida. Tudo que ele vê impacta a sua vida. E é assim que desenvolvemos a nossa opinião sobre a vida, com base no que vivemos e naquilo que vimos em nossa exposição, e a nossa experiência molda nossa opinião. E às vezes temos opiniões que são moldadas pelas coisas negativas, então vemos o mundo de uma forma negativa também. O lugar onde desenvolvemos o nosso ponto de referência. Porque muitas vezes, sabe, você vai ver que num relacionamento, se a mulher não souber cozinhar e ela tentar fazer comida, o marido vai dizer, não, está igual ao da minha mãe. Ponto de referência. Por quê? Porque o lar o impactou, suas papilas gustativas. Então, é muito importante compreendermos que tudo que temos vem da nossa vida no lar. Eu creio que é importante que, quando nos afastamos de casa, muitas coisas isso nos faz acionar a autorreflexão.
Você ouve pessoas dizendo essas palavras às vezes. Saudade de casa. E começa a falar de quê? Da casa, do lar. Aciona a autorreflexão da nossa identidade, porque a nossa identidade é o que dá sentido à nossa vida. O lar é onde você desenvolve sua identidade, a pessoa. É por isso que é muito importante, se você for pai, você criar um ambiente, um lar íntegro, sem disfunção, algo que não é disfuncional. Adão e Eva ficaram disfuncionais após a queda, após ter saído. Em casa eles funcionavam bem, mas depois que saíram de casa e eles não tinham mais a consciência de lar, perderam a identidade e o significado da vida. Nós começamos lendo em Lucas capítulo 15, no versículo 1 até o 24, como base para explorarmos essa mensagem. Até aqui vimos a vida do filho pródigo que passou por uma crise de identidade. Eu tenho certeza que todos concordam hoje que este é o problema de nossa sociedade, é o problema da crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Por quê? Porque estão longe do lar. Deus é quem te dá a sua identidade. Ele falou a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, te ordenei e te programei para que fosse. E quando nos separamos de Deus, não temos mais o senso de pertencimento, não temos o senso de identidade. Então é muito importante entendermos, temos que desenvolver a nossa identidade em Deus. Mas é muito importante, esse filho pródigo passava por crise, eu não sei o motivo, ele saiu da casa do pai e tudo que seu pai tinha era dele. Porque depois que ele voltou, seu pai devolveu algumas coisas para ele. O que ele procurava em outro lugar já estava ali. Quantos aqui, muitas vezes, talvez o óculos, você põe uma coisa em certo lugar e aí você vai para outro cômodo e esquece onde deixou e sai procurando e você anda pela casa toda? Você sai, procura ali, vai lá e você não esteve lá até você achar o que você sabia que tinha. Vamos a todo lugar tentando encontrar a nós mesmos. Como sempre digo, se você não sabe quem você é, se olhe no espelho. Este é você. Na mente, no emocional, muitas vezes, e é aí que estão as nossas lutas, porque às vezes achamos que somos uma coisa que não somos. Você só pode ser quem Deus te fez ser. Foi este filho quem decidiu, veja bem, ele decidiu deixar a casa do pai para procurar sua própria identidade. Ele chegou no pai e falou: pai, me dá aquilo que me pertence, me dá. Ele estava iludido, porque ele estava em busca de sua identidade. O filho foi em busca da sua identidade fora da casa do pai, sem saber que teria que perder seu direito como filho. No momento que ele saiu da casa do pai, ele perdeu o que ele podia ter como possessão. Sabe, é como trabalhar em um local, enquanto você trabalha, você terá todos os benefícios. Te dizem, você trabalha aqui, você vai ter isso, vai ter aquilo outro, então eles dão certos benefícios enquanto você estiver lá. Mas se você decidir sair, eu não trabalho mais aqui, os benefícios vão ser cancelados. Aquilo que te prometeram permanece, porque é a obrigação do lugar que te empregou. Deus nos criou de uma certa maneira. Deus nos programou de certo modo. E quando nós saímos, nos afastamos desse plano de Deus, nós vamos perder tudo que tem a oferecer. E o mundo está perdendo. Os benefícios estão disponíveis, estão lá, mas perdemos quando não estamos mais conectados com o Senhor. Quando não somos mais dependentes de Deus, perdemos aquilo que Deus pode nos dar. A palavra diz, o Pai lhe deu o que ele pediu. Cuidado, muito cuidado com aquilo que você pede.
Às vezes pedimos uma coisa e não vemos que essa coisa que pedimos vem com certas consequências. Acompanhe a responsabilidade. Às vezes nós queremos o que queremos, mas não queremos a responsabilidade. O Pai entregou a ele. Sabe, como eu já falei antes de tomar qualquer decisão, pare e pergunte a si mesmo. Não pergunte para os outros. Quando tiver de tomar decisão, pare e pergunte a si mesmo: eu vou conseguir conviver com a decisão que agora eu quero tomar? Antes de qualquer decisão, pare. Sabe, não paramos, nós tomamos as decisões focados emocionalmente e tomamos decisões e depois nos arrependemos. O maior inimigo da vida não é a dívida, é o arrependimento. Eu quero repetir. O maior inimigo da vida não é a dívida, mas o arrependimento, porque você tem que conviver com ele. E o filho quis tomar uma decisão, mas ele não fez essa pergunta a si mesmo. Você consegue conviver com isso? A decisão que ele tomou afetou sua vida. Tudo que eu e você possuímos veio de Deus. Não. Deus não levantou de manhã para ir trabalhar comigo, eu fui. Ousamos pensar que o mérito seja todo nosso. Eu que fiz, não, foi a graça de Deus. Nós não valorizamos Deus até precisarmos dele. Quando tudo mais falhar, queremos orar então. Mas eu entendi uma coisa. Sabe, é assim que o mundo diz: quando tudo me falhar, eu ore. Se você orar, não vai falhar. Ok? Quando você ora, diz aqui que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E se você tiver sabedoria para fazer o que você tem que fazer, você não vai falhar. Falhamos por falta de sabedoria. Falhamos por falta de arrependimento. O meu povo é destruído porque não bate palmas, porque não dança, porque não grita. Não, o meu povo é destruído por falta de entendimento, informação. A gente é mal informado muitas vezes. Este jovem tinha desinformação. Ele perdeu a informação que já tinha em casa, na própria casa. Em casa, o acesso aos recursos, e o pai estava fora do relacionamento. Este filho não entendia que a consequência de sua decisão ao ir para outro país resultaria nele se ligar a um estilo de vida pouco conhecido, para o qual ele não fora educado, não fora preparado. Criação. Ele foi criado na casa havia abundância. Na casa não tinha falta de nada. No lar ele tinha atenção. No lar todos o amavam. Seu pai o amava, sua mãe, todo mundo o amava. Olha, ele tinha o que precisava, mas ele decidiu sair e ele não estava preparado para isso. Olha, às vezes queremos coisas que não estamos preparados para encarar. Muita gente não sabe lidar com o dinheiro. Como você pode ter 50 milhões como o Mike Tyson depois de falir? Vem cá, deixa eu te dar um soco. 30 milhões. Eu acho que era mais de 30 milhões, uns 300 milhões. Finalmente entendi. Estava pensando nisso outro dia. 300 milhões de dólares. É muita grana. Agora. Vamos apostar uma coisa. Ele ficou sem dinheiro. Agora, vamos apostar aqui. Só se desperdiçar? Hein? Você nunca vai falir se você investir 300 milhões. Você vai falir se você gastar os 300 milhões. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele decidiu que iria partir para um país bem distante.
porém não estava preparado. Você vê, a nossa vida toda é acesso concedido ou acesso negado. Acesso concedido ou acesso negado. Cada passo em direção à autossuficiência é um passo para longe do que Deus planejou para você. Cada passo que damos para a autossuficiência, como já falei, você não vai até o oceano, pega um copo, mergulha no oceano, volta para o seu deserto da vida e diz: já tem. Às vezes achamos que podemos existir longe de Deus, mas sempre vamos carecer. Sempre teremos fome e falta. Vai faltar alguma coisa. Este filho não entendia que não podemos abusar do que temos e esperar manter o mesmo nível de vida quando há um déficit. Bateu a fome naquele país. Chegou a fome. Então, não havia fome na casa de seu pai. Não disse temos que vender os animais para pagar a hipoteca da casa. Seu pai não tinha ordem de despejo. Você pode ver isso na história. Ele disse para si: eu sei que meu pai e seus criados comem muito melhor do que eu. Ele lembrou que havia abundância. Ele deixou a abundância e agora estava em falta. E ele tentou manter o mesmo nível de vida. Mas você não pode manter o mesmo nível de vida quando você está em necessidade. Prega, pastor. Sabe, eu acredito que nossos planos podem ser frustrados porque a vida tem um jeito de complicar todas as coisas. Em sua mente, ele acreditava que podia se manter com base no que ele levou da casa do seu pai. Achou que podia durar mais tempo. Não viu que iria chegar ao fim logo. Achou que tinha condições de se manter, mas quando a fome chegou, ele teve que procurar ajuda em outro lugar para poder se sustentar. Porém, é incrível, quando você tem recursos, você tem amigo. Se você pensa que, sabe, eu não tenho amigos. Bem, você não tem dinheiro. Hã? Você tem dinheiro? Todo mundo quer ser seu amigo. Se ganhar na loteria, colocam sua foto no jornal, vão te ligar, o telefone nunca tocou antes. Mas agora ele dispara. Mas não é para ninguém te parabenizar. Ninguém chega para dizer: ei, cara, estou orgulhoso de você, estou feliz. Não, mas chega dizendo: você não vai ajudar aqui seu parceiro? Chegam com motivações erradas. Por isso você precisa discernir as pessoas. Você precisa discernir quando as pessoas chegam na vida, elas vêm com as suas agendas. Elas chegam, sabe, eu vou tirar alguma coisa de você. E depois conseguem, você se ferra e ela se manda. Esse cara acabou em déficit. Não conseguia mais se sustentar. Quando bateu a fome, ele foi buscar apoio em outros lugares. Veja que ele não procurou apoio em casa, porque em sua cabeça ele iria se virar. O seu orgulho não lhe permitia dizer: pai, eu errei. Ele achou que podia se virar, e às vezes pensamos que podemos nos virar sem Deus. Mesmo falhando, achamos que vamos conseguir. Eu resolvo. Tentamos resolver nossa vida e vamos deixando Deus de lado. E não vai dar certo. Você não arruma o Brasil sem Deus. Quando eu era criança, eu nunca vi criança apanhando, levando tiro na escola. Eu arrumava até muita briga quando criança, mas ninguém nunca morreu. Prega, pastor. Continua pregando, pastor Randy. Ok? Vivemos em um mundo hoje, pessoas tentam resolver tudo sozinhas. Aprovam uma lei para isso e deixam Deus de lado. O que o Brasil precisa é de Deus. Se não acredita, continue vivendo. Você vai ver.
Porque não podemos ignorar Deus. A Bíblia diz que o homem vai colher exatamente aquilo que planta. Não podemos ignorar Deus, ficar tudo bem. Tentamos nos dar bem na vida ignorando a Deus. Ele quis ignorar a casa do pai. Ele quis ignorar o que o pai representava, achando que podia se virar sozinho. O jovem acabou em um lugar inconsistente com o estilo de vida que ele tinha em casa, na casa do pai. Ele achou um estilo de vida inconsistente. Não é desse jeito que eu queria estar. Não é isso que eu queria. E quando você não desfruta do que você sabe que deveria ter, você vai desanimar. Acabou a alegria de sua vida. Precisou procurar outro lugar. Onde ele poderia encontrar? Onde? Veja o versículo 15 de Lucas 15. Então ele foi e se agregou. Veja isso aqui. Ele, pai, me dá. Então ele foi. Veja, não diz que ele dependia ou ouvia o conselho do pai. Eu sou um cara independente, vou fazer do meu jeito. Você já viu alguém assim? A pessoa quer fazer o que quer até arrumar problema. Aí ela quer chegar, te impedir de se envolver na vida. Me deixa em paz, até arrumar problema. Para cada ação, há reação. Esse foi o resultado de suas escolhas. E foi se juntar a um dos cidadãos. Eu vou focar na palavra cidadão daquele país. Significa que ele não era cidadão? Talvez estivesse ilegal ali? Assim como Satanás está ilegal aqui no mundo. Deus criou a terra para o homem, diz a Bíblia. Jesus disse, eu vi o diabo caindo do céu como um relâmpago. Olha, é por isso que você pode repreender o diabo, porque ele está ilegal aqui. Os males e a doença estão ilegais aqui. Tudo que Satanás colocou na terra com a queda é ilegal. E quando uma coisa é ilegal, ou você não é legal, é cidadão ilegal, você não tem voz. E observe o que o cidadão fez com ele. O cidadão podia tratá-lo do jeito que quisesse porque ele estava ilegal. Você está ilegal aqui, cara. Você tem que aceitar qualquer trabalho que eu te der. E depois você não pode denunciar, sair dizendo que eu não te pago. O que você vai fazer? Vai ao governo contar? Você tem que aceitar o que te dão. E vai ter que ficar na sombra sempre. Tem que ficar calado. Você não pode falar, isso não é justo. Você não pode dizer, eu tenho direitos. Direitos humanos. Ele não podia falar nada, porque não era cidadão. Gente, por que está um silêncio aqui na igreja? Mas veja o que o cidadão fez. Este o mandou para o campo a guardar porcos. Isso era incoerente até com seu sistema de crenças. Eles não tinham porcos em casa. Judeu não come carne de porco. Porque naquele tempo o porco ele comia resto de coisas, ele comia tudo que lhe dessem. Era um animal impuro. Mas ele acabou tendo que cuidar ele não sabia fazer isso. Ele estava mal, perdido. Sua vida toda foi redefinida e ele achou que era como porco e a comer sua comida. A gente deixa o mundo nos alimentar. Comemos do humanismo com toda sorte de lixo literal e caímos. Mas glórias a Deus que somos cidadãos do céu. Volte para casa, é isso que você precisa fazer. Vá para casa.
Sabe, nesta mensagem que pregamos Não Há Lugar como Lar, um dos pontos que quero trazer à mente, quando esse jovem decidiu que iria deixar a casa do seu pai e procurar sua vida ou identidade em um outro lugar, seu pai não o impediu. Sabe, veja, muitas vezes nos perguntamos, bem, por que Deus não nos impede de fazer algumas coisas? Não, Deus te dá a vontade. E uma coisa que a palavra diz, que Deus diz, ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Faça uma escolha. Esse jovem decidiu, ele escolheu. Eu sempre digo às pessoas, antes de tomar qualquer decisão, você deve parar e perguntar a si, eu vou conseguir viver com esta decisão que estou prestes a tomar? Ele tomou uma decisão que teve que encarar. Mas amo o resto dessa história. Depois que ele viveu uma vida de gastos, de gastança, tudo que tinha. Ele chegou num ponto na vida de passar necessidade. Há tantos aqui agora olhando para mim. Você quer ser amado, você quer aceitação, você quer tanta coisa, mas as coisas que quer só podem vir de um relacionamento com Deus. O que ele realmente precisa era voltar ao lar. Ele decidiu que iria voltar ao lar porque o que ele procurava estava em casa. E hoje eu oro por sua vida. Se você assiste pela primeira vez, você pode estar buscando, tentando encontrar satisfação, tentando achar a felicidade. Isso só se encontra em Deus. Ele é o autor, Ele é o criador da sua vida. E o que você precisa, como filho pródigo, é voltar para casa, porque não há lugar como o lar. Posso orar por você agora? Pai, oro por essa pessoa que vê o nosso programa. Deus, talvez ele tenha se afastado, ou talvez nunca tenha percebido que há um lugar chamado lar, um lugar que é dele só. Deus, que ele possa perceber, tu nos criaste para um propósito e tu nos criaste para que possamos viver ao teu lado em comunhão contigo, em harmonia contigo. Deus, eu oro, Deus, hoje que tu possa ajudar a essa pessoa, Deus, que está decidindo, que ele possa tomar a decisão de seguir e aceitar a Jesus Cristo. Assim oro em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amigo, nosso tempo acabou, como já disse tantas vezes. Não se esqueça, ligue o seu computador, pegue nosso e-mail, envie um e-mail para nós, vai no Twitter e conte-nos o que Deus tem feito em sua vida através do nosso programa. Queremos saber como você tem sido abençoado com essa mensagem. Obrigado por nos responder. Se você quiser nos ajudar a levar essa palavra de esperança e paz para o resto do mundo, você pode também investir no nosso ministério. Bem, venha agora, queremos dividir isso com o mundo. Bem, até a semana que vem, levante a cabeça, porque não há lugar como o lar. Que Deus te abençoe.